Olá, que bom ter a companhia de todos para esta viagem. Hoje, vamos contar uma história sobre como a união e a persistência de uma comunidade inteira foram capazes de construir um novo destino. Vamos mergulhar na história de Reserva do Iguaçu, uma história que nos foi trazida por um belíssimo projeto dos alunos do Colégio Isabel Siqueiro. E já começamos com as palavras dos próprios estudantes, que nos fazem este convite especial. Olá, pessoal! 6-7 para todos vocês. Convidamos a todos para mais uma viagem pela história. Vamos juntos formar a aura de conhecimento? Bora lá? Então, atendendo a esse chamado, bora lá! Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tudo começa aqui, na antiga Vila Rondinha. Isso lá nos anos 80. Rondinha não era uma cidade, sabe? Era um distrito pequeno, um tanto esquecido que pertencia ao município de Pinhão. A vida por lá era simples, sim, mas também era bem difícil. E foi com essa frase, quase que um desafio, dita em 1986, que as coisas começaram a mudar. O vereador Antônio Marques Siqueira conversava com um jovem, o Heronde de Oliveira Soares, e plantou essa semente na cabeça dele. Uma ideia que, na época, parecia quase impossível, mas que acabou criando raízes profundas. Ok, vamos tentar imaginar como era a vida naquela época. Morar em Rondinha significava depender de pinhão para quase tudo. As ruas eram de chão batido, sabe como é? Poeira nos dias de sol, um lamaçal quando chovia. O pastor Pedro Duarte lembra bem, viajar para Pinhão era uma verdadeira aventura, com carro atolando e tudo. A água vinha de poço, médico aparecia uma, talvez duas vezes na semana. E telefone, isso nem pensar. Era uma vida de muito isolamento de verdade. Mas aquela semente plantada em 86 não brotou do dia para a noite, não. Foi preciso regar muito essa ideia, sabe, conversar, convencer quem não acreditava e, o mais importante, transformar aquele sonho, que era de uma pessoa, num movimento de toda a comunidade. A luta, de fato, estava só começando. O primeiro passo concreto para valer veio em 1992. O Heronde de Oliveira Soares se elegeu vereador e a emancipação era a principal bandeira dele. E ele não perdeu tempo. Pegou uma máquina de escrever, redigiu um abaixo-assinado e, com a ajuda de outros voluntários, foi de porta em porta. O resultado? 341 assinaturas. Pode não parecer um número enorme hoje em dia, mas foi a faísca que acendeu o fogo. E agora vem a parte mais curiosa. O maior obstáculo não era a burocracia nem os políticos de fora. A dificuldade maior era convencer a própria população. Existia um medo muito grande. As pessoas diziam: mas vamos criar um município pobre, sem renda nenhuma. Outros achavam melhor continuar do jeito que estava, ligados a Pinhão. A batalha mais dura foi convencer os próprios vizinhos de que a independência era o melhor caminho. E claro, essa batalha não foi de um homem só. Foi formada uma comissão, um verdadeiro time de voluntários que se dedicou de corpo e alma a essa causa. Eles organizavam de tudo: reuniões, bailes, até torneio de futebol para arrecadar fundos. Mas o principal era conversar com as pessoas, explicar, conscientizar, um por um. Aos poucos, o processo foi ganhando corpo. Primeiro, as assinaturas. Depois, com a ajuda de um amigo, foi desenhado um novo mapa, delimitando as fronteiras do futuro município. Com toda essa papelada em mãos, a comissão foi até Curitiba e levou o projeto para o deputado Valdir Rossoni, que abraçou a causa e apresentou na Assembleia Legislativa. O sonho de Rondinha tinha saído da vila e chegado aos políticos do estado. E então, depois de anos de luta, de debates, de muita organização, finalmente chegou o momento da verdade. O futuro de Rondinha não seria decidido num gabinete, mas sim pelas mãos do seu próprio povo, em um plebiscito. O dia 28 de maio de 1995 virou o dia mais importante da história daquela gente. Olha só como tudo se encaixa nessa linha do tempo. A eleição em 92 foi o ponto de partida. A entrega do projeto lá em 93 oficializou tudo. O plebiscito, em maio de 95, foi o clímax da história. E, poucos meses depois, em setembro, a assinatura da lei pelo governador tornou o sonho finalmente uma realidade no papel. Mas a vitória não estava garantida, não. Para o sim vencer, era preciso que pelo menos metade dos eleitores fosse votar. E numa região com estradas ruins, com gente morando muito longe, isso era um desafio gigantesco. E o que a comunidade fez? Se mobilizou de um jeito impressionante. Cerca de 50 carros, numa verdadeira operação popular, saíram buscando as pessoas em casa, nos sítios mais remotos, para garantir que cada voto contasse. E o resultado, olha, foi no limite. Apenas 56% do eleitorado necessário compareceu.
Isso só mostra o quanto foi fundamental aquele esforço de buscar cada eleitor. Se não fossem aqueles 50 carros, se não fosse aquele trabalho de formiguinha, a história poderia ter sido outra, completamente diferente. A vitória veio, por uma margem pequena, mas foi o suficiente. Com a vitória nas urnas e a lei sancionada, um novo município nasceu. Mas ele precisava de um nome. E a escolha desse nome foi tão cheia de significado quanto a própria luta pela emancipação. O Erondi conta que podia ter mantido Rondinha, mas o nome lembrava um lugar pequeno com muitos problemas. Ele queria um novo começo. Reserva foi escolhido para honrar a história daquelas terras, que um dia foram uma reserva indígena. E Iguaçu veio para homenagear o grande rio, fonte de vida e riqueza para a região. Assim, nascia a Reserva do Iguaçu, um nome que une o passado e o futuro. Certo? A pergunta que não quer calar é, no fim das contas, valeu a pena? Toda aquela luta, toda aquela mobilização, o que isso mudou de verdade na vida das pessoas? Vamos dar uma olhada em como era a antiga Rondinha e como é a Reserva do Iguaçu de hoje. A transformação é impressionante. A dependência deu lugar à autonomia, com prefeitura e recursos próprios. As ruas de terra hoje são asfaltadas. A água de poço foi substituída por água tratada. Aquele atendimento médico limitado virou um posto de saúde com 5 médicos, com dentista. Onde não havia quase nada, hoje existe um comércio forte, supermercados, farmácias. A qualidade de vida mudou da água para o vinho. Acho que essa frase do Euronde resume tudo, não é? Nós não tínhamos nada aqui. Essa era a realidade. E o contraste com hoje, veja bem como é que está a nossa cidade, mostra o orgulho e a prova de que o sonho da emancipação não era uma loucura. Era uma necessidade que se tornou uma conquista extraordinária. A história da emancipação de Reserva do Iguaçu nos ensina que grandes transformações podem nascer de pequenos gestos, da coragem de sonhar junto. Eles construíram o município. E agora, olhando para essa base tão sólida que foi construída, fica uma pergunta no ar, para as novas gerações, para os alunos que fizeram este trabalho e para toda a comunidade. Qual é o próximo sonho a ser conquistado? A história, essa continua a ser escrita todos os dias.